Amanhã o Parlamento vai decidir se realiza ou não a cerimónia do 25 de Abril, a cerimónia solene. Considera pertinente que esta cerimónia se realize? Qual será a posição do Chega? A posição do Chega é que podemos ter uma cerimónia que assinala à mesma data, em que, eventualmente, não tenhamos campanha política nesse dia. Eu penso, não estou 100% seguro do que vou dizer agora, porque a questão é específica deste contexto, mas eu penso que o ideal que já foi feito noutras alturas, repito, na minha perspectiva de agora, é que pode existir a cerimónia, podemos assinalar a cerimónia sem discursos de partidos ou de campanha política. Se essa for uma solução, estaremos para ela. Se houver intervenções e discursos políticos, também estaremos para ela. Não nos preocupa muito isso. Agora, é indubitável, acho que não estou a dizer nada que o país não saiba, que neste momento o país está concentrado numa pré-campanha eleitoral e não em qualquer tipo de outras iniciativas ou intervenções. Porém, há datas que não podem deixar de ser assinaladas. Essa é uma delas, há outras, e acho que nós não devemos deixar de ter país por causa de umas eleições. Porém, devemos sim evitar que se usem estas datas para fazer campanha política. Acho que as datas que são de todos não devem ser usadas como manipulação e campanha política. André Ventura, estamos agora em direto para a CNN em Portugal e acaba de ser chumbado o relatório preliminar da CPI às gêmeas, com votos contra todas as bancadas. Qual é a sua primeira reação? É uma vergonha, o que aconteceu é uma vergonha. Eu tentei informar-me o mais possível desde que estava a caminho aqui do local onde estou agora, em Lisboa. Os partidos juntaram-se todos para branquear, não há outra palavra, branquear o comportamento dos responsáveis políticos. Eu já esperava que o PSD procurasse branquear o comportamento do Presidente da República. Não me espanta, acho que já todos esperávamos isto. Agora, o Partido Socialista, que deixou claro nas suas intervenções, através do deputado João Paulo Correia, que o tratamento que a Casa Civil da Presidência deu a este caso foi muito diferente do que fez noutros, votar contra o relatório que diz isso mesmo, e peguem em palavras deles a dizer a Casa Civil da Presidência da República nunca tinha dado um tratamento igual como deu a este caso das gêmeas. E mesmo assim votam contra para branquear e deixar, no fundo, a culpa solteira. Eu acho que mostra bem o trabalho de manipulação política que aqui houve na tentativa de contrariar as conclusões do Chega. De resto, nós tivemos uma assessora do Presidente da República na Comissão de Inquérito, que eu tive a oportunidade de inquirir, a deixar claro que ligou para o hospital, coisa que não se lembra de ter feito para outros casos, embora não se lembre como contactou o hospital, nem de que forma. Se isto não deixa as pessoas com suspeição sobre a intervenção do Presidente da República, depois do seu filho ter dito que o pai ia tratar de tudo e pedir ajuda ao pai, então nós somos um país que sinceramente está ao nível da Venezuela, da Colômbia e de outros parecidos. Nós não podemos ter aqui meias palavras. Isto não tem a ver com o Sr. Presidente da República enquanto pessoa, não tem a ver com o Lacerda Salles enquanto pessoa, não tem a ver com o Nuno Rebelo de Sousa enquanto pessoa. Houve um tratamento de 4 milhões de euros pago pelo Serviço de Saúde português, que foi obtido de acordo com os próprios médicos, em situações suspeitas e de irregularidade. Se nós branqueamos isto, estamos a branquear tudo em Portugal. Eu não sei como é que vai acontecer as conclusões finais, já sei o que me disse, que os partidos estão todos contra as conclusões do Chega, e há um dado muito engraçado que eu pedi aos seus jornalistas para acompanhar, que é, o PS quer responsabilizar Nuno Rebelo de Sousa e quer desresponsabilizar Lacerda Salles, que era do PS. O PSD quer responsabilizar Lacerda Salles, que é do PS, e desresponsabilizar o Presidente da República, que é do PSD. Eu pergunto-me se alguém dá um pior contributo para as comissões de inquérito do Parlamento do que estas. Quer dizer, é o grau zero da política, é o grau zero da responsabilidade, é o grau zero do querer branquear o comportamento político. E por isso nós faremos o possível para que isto não vá avante, mas os outros partidos estão-se a juntar todos contra nós. Está a acontecer a esta hora, enquanto estamos aqui na comissão de inquérito, tanto quanto eu sei. Eu queria aproveitar já agora, não sobre a Comissão de Inquérito, mas para falar de algo que eu sei que têm noticiado e que nós temos evitado falar, mas que hoje não pode ser ignorado. O Sr. Primeiro-Ministro tem todo o direito de ter o património que entender, as casas que entender, de fazer obras onde entender. As notícias da última semana levantam-nos a maior suspeita em relação ao conluio entre a Câmara Municipal de Lisboa e as obras deste duplex do Primeiro-Ministro. Primeiro, saíram notícias de que a Polícia Municipal tinha sido impedida de fazer a devida vistoria, que é feita sempre quando há obras deste tipo ou que põem em causa estruturas como a deste tipo em Lisboa.
E o Chega, enfim, optou por esperar por mais esclarecimentos e por conseguir que o Primeiro-Ministro ou alguns serviços da Câmara dessem mais esclarecimentos sobre isto. Carlos Moedas disse até, se não me engano, que o Primeiro-Ministro foi tratado como todos os outros cidadãos. Hoje soubemos que o chefe de gabinete do urbanismo esteve nesta vistoria feita ao duplex do Primeiro-Ministro. Que eu saiba, o chefe político do urbanismo não vai fazer vistorias com a Polícia Municipal. Isto atinge o limite máximo da irresponsabilidade, do conluio e da suspeita. E por isso, nós estamos em fim de ciclo no Parlamento, todos sabem isto, mas nós vamos exigir ao Presidente Carlos Moedas, se já não o fizer ao Parlamento, nós vamos fazê-lo ainda através do Parlamento, durante o dia de hoje, vamos exigir ao Presidente da Câmara de Lisboa que responda ao Parlamento sobre o porquê que isto aconteceu, se está ou não a tentar proteger o Primeiro-Ministro, ou se está ou não a tentar boicotar a atuação das autoridades. Em que molde já agora? Nos moldes em que se bloqueia a intervenção da Polícia Municipal numa determinada ação, vão pedir para... num esclarecimento escrito, porque já não será possível um esclarecimento oral, infelizmente, como sabe, o Parlamento amanhã será dissolvido e já não haverá esse tempo, então não vale a pena estar a fazer requerimentos que todos sabemos que não vão ter viabilidade. Agora vamos fazê-lo entre hoje e amanhã ainda, com o Parlamento a funcionar, para que o Presidente da Câmara de Lisboa nos responda, porque é que impediu a Polícia Municipal, que tem competências administrativas, de fazer esta vistoria, quando faz a todos os outros cidadãos. 2, se é verdade, como em fotos hoje se viram e que me pareciam evidentes, que o chefe de gabinete estava numa vistoria a um apartamento. Quer dizer, nós temos que ter um pouco noção aqui da responsabilidade a que todos estamos a ter que estar à altura. E o estar à altura é evitar que a confusão entre o público e o que é pessoal se confunda. E neste momento há uma confusão real entre o que é público e o que é pessoal. Parece que o Sr. Primeiro-Ministro, repito, que tem direito ao seu património, à sua riqueza. Aparentemente temos um Primeiro-Ministro que é rico, não sabíamos, mas isso é uma notícia, enfim, que é boa, não do Primeiro-Ministro, mas de toda a gente, que seja rica. Agora, o ser rico não os responsabiliza disto, de ter que declarar a riqueza que tem e de ter que cumprir as mesmas regras que todos nós, que é as regras em vigor para as obras, para remodelações, para declarações sobre o seu património, sobre tudo. E o que estamos a ver é o contrário. Parece um Primeiro-Ministro protegido pelo poder político. Nós esperamos que Carlos Moedas possa responder ainda ao grupo parlamentar do Chega esta semana. Em todo o caso, falei já também com a Assembleia Municipal, com os nossos deputados na Assembleia Municipal de Lisboa, para que pressionem nesse mesmo sentido, para termos esclarecimentos sobre isto. A dizer, acho que o país todo hoje ficou um pouco surpreendido com esta interferência política na Câmara Municipal de Lisboa. Perguntar-lhe sobre um outro tema. Nós já estamos mais ou menos em ambiente de campanha das legislativas. Já pode esclarecer se descarta ou não a candidatura à presidência da República? Mais uns dias e falaremos sobre isso. Permita-me insistir, porque na semana passada perguntaram-lhe sobre isso e sobre um apoio ao Almirante Gouveia e Melo e o André Ventura respondeu que ia pensar sobre o assunto. Entretanto, o Almirante já disse que não precisa do apoio de partidos, nem quer apoio. Sim, eu ouvi. Ontem tivemos a oportunidade de ouvir, penso que era neste que estava lá também, com o Almirante Gouveia e Melo. Eu tive a oportunidade de ouvir o que disse o Almirante Gouveia e Melo. Eu estou focado neste momento a 100% nas eleições legislativas. É nisso e é isso que o partido me pede. É isso que o partido me pede responsabilidade. Porém, para não fugir ao tema, que eu não fujo ao tema como faz o Primeiro-Ministro, eu respondo-lhes. É uma candidatura e é um momento político que nós não estávamos à espera, isso é evidente e é conhecido de todos. A minha primeira responsabilidade é ir às eleições legislativas sobre as eleições presidenciais. Eu já vos disse que reunirei os órgãos para isso e teremos a oportunidade de falar sobre esse assunto. Isso não significa apoio a A, a B ou a C. E mesmo que eu não seja candidato presidencial, não significa que o Chega não tenha um candidato presidencial. O Chega, graças a Deus, tem muitas centenas de milhares de apoiantes, tem mais de 1 milhão e tal de votantes, significa que há muito bons quadros no Chega para fazer essa candidatura. Mas é uma decisão que eu terei que tomar e que o partido terá que tomar também, porque é o partido que apoia essa candidatura. Sobre isso falaremos mais à frente, acho que não é o tema do momento. O que pensa sobre aquilo que o Almirante tem dito, mais ou menos de forma direta e indireta, sobre o Chega, as políticas... Não vou. O Sr. Almirante Gouveia e Melo tem dito que quer fazer uma candidatura independente, sem ligações aos partidos. E isso, eu respeito isso, é uma decisão do próprio. Não vou estar a fazer considerações sobre pessoas que não são candidatos ainda a nada, com todo o respeito que tenho por eles. Quando for candidato, cá estaremos para esse debate e para essas considerações. Agora, não vou estar a falar de alguém que nem candidato é, e que não é que eu não possa falar sobre isso. Acho que não devo estar a falar de alguém que não anunciou nenhuma candidatura, não é candidato a nenhum lugar político, nem é nenhum candidato presidencial. Eu já disse mais do que uma vez que
Acho que o partido deve estar presente nestas eleições em temas como o combate à corrupção, o combate à imigração descontrolada, à insegurança, como hoje estamos aqui em Lisboa por causa disso, e eu gostaria de ver que, mesmo que não seja o meu caso, gostaria de ver que em janeiro, nas eleições presidenciais, o Chega não descura temas como o de hoje, que estamos aqui a ver, que é de homens e mulheres em restaurantes, em cafés, em bares, em lojas, que não têm a segurança necessária para viver o seu dia-a-dia. E eu sei que se o Chega não for a estas eleições, estes temas de combate à corrupção, à imigração, à insegurança, não serão tratados devidamente. Portanto, é uma questão que temos que pôr em cima da mesa e que eu próprio terei em cima da mesa, e vocês já sabem, serão os primeiros, provavelmente, a saber quando eu tomar uma decisão sobre isso. Tá. Está nesta informação privilegiada Cristina Rodrigues. Bem-vindo ao Telejornal. Vamos falar das eleições que foram antecipadas. Eu pergunto-lhe se depois de ser candidato a Primeiro-Ministro, depois é candidato a Presidente ou não. Já está decidido isso? Não está decidido ainda, é provável que isso não aconteça, visto que este calendário não era o expectável. O que era expectável era que o Governo durasse o seu tempo de mandato, e todos sabem que o meu foco, a minha concentração e a minha obrigação como líder do Chega é termos uma maioria que permita governar Portugal. Portanto, eu neste momento estou completamente focado nas legislativas, nas eleições que vêm. Mas não descarta a hipótese de ser candidato presidencial também? Como eu disse, teremos depois tempo para falar disso, e eu quero também falar com os órgãos do partido sobre isso, mas o Chega terá voz nessas eleições. Sendo eu ou não candidato, o Chega terá voz nessas eleições. Ainda não decidiu qual é o palácio em que quer estar? Não, nós temos muito claro que a mudança que temos que fazer em Portugal contra a corrupção, mudança... Vamos ter a oportunidade de falar disso, mas ainda não está decidido sobre a presidência, não é? Que é a alteração no governo, e eu acho que 99,9% dos portugueses que conheçam o André Ventura dirão que o André Ventura faz sentido como presidente do Chega, candidato a primeiro-ministro. Portanto, é esse o sentimento que eu interpreto, embora, quero deixar isto claro aqui, João, nós não vamos deixar de ter voz nas presidenciais, mesmo que eu não seja. Já lá vamos e vamos candidato. falar em detalhe sobre isso. Como é que, deixe-me perguntar-lhe desta maneira, como é que explica aos eleitores do Chega e outros eleitores de direita que se tenha aliado à esquerda, nomeadamente ao Partido Socialista e aos outros partidos, para derrubar a direita, que está no governo e que finalmente tinha afastado os socialistas? Como é que Então vamos por Como é que consegue explicar ao eleitor? Primeiro, porque este governo não era de direita, na verdade. Este governo era um produto da continuação do governo socialista, nas várias matérias, na segurança, como vimos com a questão dos polícias nas ruas de Lisboa e do Porto, nas questões da imigração, que nós procurámos a todo o custo fazer uma mudança profunda, e essa mudança não aconteceu. Nas matérias, olha, quem se vendeu ao PS para impedir a descida do IRC para as empresas, que estava prometido, quer pelo Chega, quer pelo PSD, foi o PSD que se aliou ao PS. Mas o Chega votou muitas vezes ao lado do PS. O Chega votou ao lado do PS, do Bloco de Esquerda... Até ao fim a derrubar Montenegro. Vamos, para ser sincero, o Chega votou ao lado do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda e do PCP, olha, quando estava em causa acabar com portagens no interior do país. Quer dizer, eu não quero saber se é PS, se é PSD, quando o que está em causa é vivermos aqui ao lado em Espanha, fazermos centenas, milhares de quilómetros sem pagar um cêntimo, e em Portugal pagam-se balúrdios para andar pelo país. Isso é aliar-se com o PS, com o Bloco de Esquerda ou com o PCP? Não, é uma coisa que Montenegro não tem. Palavra. Não receia, então? Deixa-me só dizer isto. Sim. Nós temos palavra. Nós prometemos que este país tinha que ficar sem portagens, e que era uma vergonha o que estava a acontecer em Portugal, porque já pagámos estas estradas dezenas de vezes. O PSD disse basicamente o mesmo que eu, mas quando chegou lá voltou mas a cara. Também disse, em termos gerais, que nunca queria o Partido Socialista no poder. Ou seja, não fomos nós, e já lá vamos, não fomos nós que mudámos. Nós queríamos mesmo um pacote anticorrupção, nós queríamos mesmo acabar com as portagens. Olha, nós queríamos mesmo muito menos cargos políticos, e este governo já bateu o recorde de nomeações políticas. Portanto, quando me pergunta assim... o eleitorado vai... É isso que eu vou dizer. O eleitorado não pode ver como uma traição. Eu quero ir ao encontro da sua pergunta, que o João me fez. O João perguntou-me, e portanto não pode ser vista aqui uma traição. Eu pergunto ao eleitorado o que é a maior traição. Se é querer que um governo que está a governar mal acabe, ou se um governo continuou a dar taxas como os outros deram, que se manteve igual na corrupção como os outros mantiveram, que não mudou quase nada na imigração como os outros também fizeram. E já agora... Em relação às portagens, tenha querido manter tudo igual, quando sabia que isto era uma promessa eleitoral. Eu gostava que os eleitores... Portanto, não traiu o seu eleitorado. Não traiu o seu eleitorado. Eu gostava que os eleitores nos dissessem quem é que traiu quem. Se fui eu, ou Chega, que traiu o eleitorado, ou se foi o governo de Montenegro que traiu o seu eleitorado. Coisa, isso também é importante ficar claro. Se o PSD não tivesse dito não é não ao Chega... se estaria na mesma posição e se teria derrubado o governo. Claro. Porque eu lembro-me no debate da sua moção de censura dizer várias vezes, olha, se não tivesse dito não estávamos aqui. Sim e sim.
porque tenho duas convicções. Que um governo que tivesse cumprido a maioria histórica que os portugueses deram, porque foi uma maioria histórica única, como sabe, na história da democracia, nunca houve uma maioria desta componente, e muito menos entre o Chega e o PSD, que o governo tinha sido muito diferente. Nós não tínhamos, certamente, um ministro que fazia ajustes diretos com o seu sócio. Não tínhamos. E se tivéssemos, eu dizia ao primeiro-ministro, olha, ele tem que sair. Mas a questão é se teria derrubado Montenegro como derrubou. Ele tem que sair. É isso que eu lhe vou dizer. É isso que eu vou dizer. Este governo teria tido muito melhor na descida da carga fiscal, olha no aumento das pensões, que para nós foi outro choque com o governo. Mas a pergunta é outra, não está a Eu vou lá responder agora, eu não vou falhar. O aumento das pensões para nós era fundamental. Nós queríamos mesmo aumentar pensões até ao salário mínimo, porque temos pensões miseráveis. O governo não quis, mais um choque que houve entre nós, e no fim pergunta-me. Pergunta-me, porque foi a pergunta que me fez. Então, e se o André Ventura estivesse no governo, fruto de um acordo, o que é que aconteceria agora? Não tenho dúvidas disto, João. Eu diria, Luís Montenegro tem que se explicar. Se não se explicar, ou se as explicações não forem satisfatórias, Luís, tens que sair. Ou seja, não há mudava condições de continuar de posição. Um governo, porque, João, é insustentável. Um governo está sob este nível de suspeita, um primeiro-ministro está sob este nível de suspeita e querer ser candidato a primeiro-ministro. Muito bem, já o disse várias vezes. Então pergunto-lhe, nunca apoiará Luís Montenegro em nenhuma condição, mesmo que isso signifique o regresso dos socialistas, sabemos a sua opinião sobre o PS, ao poder. Mas porquê é que... Em nenhuma circunstância. O Luís Montenegro, o doutor Luís Montenegro, tem suspeitas sobre ele que não quis esclarecer. Suspeitas que são graves, na minha perspectiva, suspeitas, e que condicionam... não são confirmações. Com certeza, como Miguel Albuquerque também. Sim. Olha, como José Sócrates, não, mas ainda não foi condenado. Vamos falar do Portanto, Primeiro-Ministro. Tem suspeitas graves no exercício, aliás, das suas funções de Primeiro-Ministro e de falta de explicações gritantes que, a meu ver, impedem que eticamente possa ser Primeiro-Ministro. Mas, porquê é que isso significa que então vamos permitir que outros cheguem ao poder? Isso é o ciclo vicioso que nos anda há 50 anos a levar entre PS e PSD. Responda à minha pergunta. Nunca apoiará Luís Montenegro, nem que signifique a subida do PS ao poder. A resposta é muito simples. O PS não vai subir ao poder porque, é o que eu espero, é a minha convicção, porque ou o Chega vai vencer à direita, ou o PSD vai vencer, ou o PSD vai vencer à direita. André Ventura? Só há dois que podem vencer à direita, o Chega e o PSD. Perante as sondagens todas, o PSD está mais próximo. Às vezes não gosta das sondagens. O PSD está mais próximo, o Chega está menos próximo. Essa é a realidade e eu não gosto de mentir. É mais fácil neste momento o PSD vencer do que o Chega, mas o Chega está lá, está com um valor muito elevado e está a desafiar para vencer. Quer um, quer outro, terão que se adaptar às circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Mas não me respondeu à pergunta. Vou dizer agora. Se significar a subida do PS, as circunstâncias? Continua a não apoiar só Luís depende do Montenegro. PSD. Só depende do PSD. Não, depende se apoia ou não. João, foi mesmo com o Miguel Albuquerque. Nós dissemos com o Miguel Albuquerque não. Com suspeitos de corrupção não fazemos acordos. Não fazemos. Portanto, nunca apoiará Luís Montenegro. Este senhor não pode continuar. Ora, o PSD é que tem que fazer a sua própria limpeza interna e dizer, entre tantos nomes que tem, perceber que Luís Montenegro não tem condições para continuar a ser Primeiro-Ministro e apresentar ao país outro. Deixa-me só dizer isto. Mas eu acho, Luís Montenegro nunca. Mas eu acho que o nunca é nunca. O nunca é nunca. Mas eu acho que não vai acontecer. Acho que não vai acontecer porque acho que os eleitores vão ter a sensatez de dar uma vitória ao Chega nestas eleições. Muito bem. Tem alguma garantia? Toda a gente lhe faz a pergunta de Passos Coelho, eu não lhe quero fazer dessa maneira. Tem alguma garantia de que se Passos Coelho fosse líder do Chega, venha a ser líder do PSD, iria revogar o não é não ao Chega? Não tenho nenhuma informação sobre isso, mas também não me preocupa muito. Eu cada vez, João, tenho menos... Como é que eu posso dizer sem dizer nada chocante? Eu cada vez tenho menos fé e cada vez tenho menos esperança de que o PSD alguma vez muda alguma coisa em relação ao que tem que mudar. E peço-lhe só um minuto ou menos para me deixar dizer isto. É que já estamos metade do tempo e ainda temos coisas para falar sobre o projeto do Chega. Deixa-me só dizer isto que eu acho importante. Nós tornámos-nos numa república de troca de favores. Foi o que nos tornámos nos últimos tempos. E hoje, no Parlamento, deixa-me dizer isto porque isto foi de hoje. Não, já falou hoje. Hoje no Parlamento, sim, eu não falei ainda sobre isso. Falou em direto na RTP3 sobre a questão das gêmeas. Agora já acabou. Agora já vimos o que aconteceu. Sim. Nós vimos uma troca de favores inacreditável entre PS e PSD para se protegerem uns aos outros. Por isso pergunta-me assim, o PSD pode um dia vir a fazer um acordo de maioria com o Chega? Ou João, poder pode. Pronto. Mas tem que mudar na estrutura fundamental e deixar de acreditar que fazer política é trocar favores. Isso tem que acabar em Portugal. Muito bem. Se não mantiver os 50 deputados é uma derrota nestas eleições? Com certeza. Eu não... Que ilações vai tirar daí? Como sempre tirei em todas as eleições, devolvo aos militantes do partido essa escolha. Os militantes do partido sabem que o meu lugar está sempre à disposição. Eu filo nas presidenciais. O quê? Apresentar uma demissão se tiver um resultado mau? Isso não se colocará porque nós não vamos ter um resultado mau. Em qualquer caso... Como sabe, é o povo que decide. Não é? Com certeza, e eu respeito muito isso. Em qualquer caso, o Chega terá uma convenção este ano eletiva. Portanto, essa questão nem se colocará. Eu em toda a minha vida política, assumi as responsabilidades. Nós assumimos uma posição nesta moção de confiança, como fizemos na Madeira. No sentido de que, connosco,
a integridade é para manter, a corrupção não Muito passará. E, portanto, perguntam. Isso quer dizer que se perder, se tiver menos deputados, 50. É uma derrota no sentido em que não conseguimos passar a mensagem que quisemos. Mas eu espero que o Chega tenha mostrado ao país que não seguia por taticismos, nem por eleitoralismos. Muitos diziam, eles não vão ter coragem de ir a eleições. Porquê? Porque as sondagens não são tão boas, André Ventura, vamos avançar. Já respondeu Mas, à pergunta. João, a questão é esta. O Chega não teve medo, assumiu os seus princípios e os seus valores e estamos em eleições. Muito bem. Sem medo. Estão em eleições com vários casos. Não vamos voltar a falar de todos os casos. O senhor já repetiu que, só para ganharmos tempo, já repetiu em várias entrevistas que deu nos últimos dias, que limpou o partido, que é uma atitude diferente dos outros que não limpam os partidos onde têm casos. É uma atitude permanente. Certo. A minha pergunta é mais para a frente e até para olharmos para as eleições. Acha que o eleitorado que votou no Chega e que viu esses casos e que alguns se sentiram traídos porque escolheram pessoas, confiaram em pessoas que depois os traíram, não vai punir nas urnas o Chega? Essa questão era a que estávamos a ver há pouco. Não, é diferente. Depende do eleitorado. Agora, o eleitorado sabe que os líderes políticos não escolhem os casos dos seus partidos, mas reagem aos casos dos seus partidos de forma também diferente. Escolhem. Não diga que não dá o seu aval. Não é isso que eu estou a dizer. Não escolhem. Mas eu não adivinho o que é que vai acontecer, como o João não adivinha, não é? Se aqui o cameraman da RTP, quando sair daqui, roubar 2 carros ali fora, não é culpa sua. É evidente, como também não é culpa minha. Agora, estamos a falar de crimes graves. Não, também roubar carros também é um crime grave. Sim, estamos a falar de pornografia infantil. Já lá vamos. Estamos a falar de crimes. O João não sabe se o cameraman da RTP rouba quando sai daqui. E o que é que faria? Eu tenho a certeza que lhe diria, tens que sair. A diferença é a atitude que os líderes têm quando estes casos acontecem. Isso quer dizer que muda a forma... Deixa-me só terminar para eu poder explicar. Sim. Isso significa que o André Ventura nunca se escondeu, nem fugiu dos jornalistas, como fez o Primeiro-Ministro, como fizeram os líderes do Bloco de Esquerda, do PS, etc. Significa que o André Ventura, quando teve que enfrentar e fazer um corte, fazia, independentemente então, agora de mais amizade ou de menos amizade. Já que me fez a pergunta, deixa-me também responder, porque eu também estou aqui para poder responder. E, sobretudo, tem uma atitude muito diferente em relação às escolhas que faz para o futuro. E eu dei-lhe 2 exemplos, eu tenho 2 exemplos para lhe dar que mostram bem a diferença do André Ventura para os outros. Estava-se a referir ao caso do Miguel Arruda. O Miguel Arruda não vai ser candidato pelo Chega. Mas o Presidente da Câmara de Gaia, suspeito de crimes de corrupção, mantém-se ligado ao Partido Socialista. Desculpe que eu tenho que dizer isto. O Presidente do Governo Regional da Madeira, ligado ao PSD, mantém-se ligado ao PSD. Ou seja, o André Ventura corre com eles. Os outros acolhem-nos, então, protegem-nos e candidatam-nos. Qual essa é é uma grande diferença, que vai utilizar para escolher os novos ser mais exigente ainda. Eleitores? Mas isso é o quê? Ser mais exigente ainda. Vai ouvir um a um, vai fazer uma entrevista, vai pedir registro pelas criminal? Pelas suas palavras percebe-se. Isso até já pedimos. O Miguel Arruda não tinha registro criminal. Não tinha registro criminal. O Nuno Pardal também não. E, portanto, quando eu digo eu atuo imediatamente, é porque eu sou mesmo diferente dos outros. Eu sei que estou a falar de mim próprio, mas eu atuo mesmo diferente dos outros. Sabe porquê? Portanto, não vamos ter casos no Chega na próxima legislatura. Sabe porquê? O que eu lhe posso prometer é que sempre que houver um caso, eu, se for preciso, estou aqui sentado neste estúdio a falar consigo, eu, se for preciso, enfrento o país para lhes dizer que isto tem que acabar, e todos assim percebem esta mensagem, João, que eu acho que é melhor. Deixa-me só dizer... É que senão terminou o tempo. A mensagem é esta. Meus caros, no Chega, não há tachos, não há lugares vitalícios campanha, e não há lugar para bandidagem. Onde houver bandidagem, uma coisa, isto é uma entrevista, não é uma campanha. Mas eu queria dizer isto, não é campanha. É então, para perceberem que a minha atitude seguinte, é diferente dos outros líderes. O Presidente da República também fala em atitude e fala de serenidade e elevação na campanha. O cartaz que tem na rua a dizer 50 anos de corrupção em Portugal, com 2 fotografias de José Sócrates e de Luís Montenegro, é esse o tipo de campanha com elevação que quer fazer? Nós estamos. É uma pergunta. Eu vou-lhe responder. Nós estamos numa república que se tornou uma troca de favores permanente. Gostes ou não. É uma pergunta direta. Eu estou a responder. Tornou-se uma troca de favores permanente. Eu aceito que o Presidente da República tenha a sua opinião e dizer assim, bom, meus senhores têm que ser moderados e equilibrados. Compreendo isso. Eu quero-lhe dar esta garantia. Não há nenhuma moderação que me valha de não dizer a verdade aos portugueses que este país está inundado em corrupção. E por isso, quando me diz assim, isso significa que não está a ser moderado, significa que vai ter este discurso agressivo durante a campanha. Uma coisa é ter propostas para o país. E nós estaremos aqui neste estúdio, tenho a certeza, a discuti-las. Outra coisa é pedirem-me que não olhe para a nossa história de 50 anos. Mas é com cartazes desses que considera a elevação de campanha? Com estes e com outros que digam ao país, vocês enganaram-se. É nós temos muitos cartazes. Vocês enganaram-se durante vários anos, escolheram entre PS e PSD, tiveram um país cheio de corrupção, cheio de conluios, cheio de compadrios. Porquê é que não nos dão uma... André Ventura, temos de terminar, estamos a chegar ao fim. João, deixa-me só dizer isto, porque acho que é importante. Deem-nos uma oportunidade ao Chega. Eu sei que muitos podem pensar assim, bom, mas porquê ele? Eu até desconfio que ele pode ser mais autoritário, pode cortar a direito, não sei se é bom para o país, mas
Mas, João, tivemos 50 anos de escolhas entre PS e PSD, falharam sempre. Deem-me uma oportunidade. Uma última oportunidade. pergunta, É o que porque eu peço começámos aos por aí, presidenciais. Gouveia Mel já disse que não precisa do Chega, quer ser moderado, não quer que utilizem a sua farda. Isso quer dizer que, se ele for candidato, e Marcos Mendes também numa segunda volta, o Chega fica sem opção? Eu estou focado neste momento nas únicas eleições que temos pela frente, que são as legislativas. Como lhe disse de início... Vai esperar esse resultado para olhar para as presidenciais? Como lhe disse de início, nós não vamos deixar de ter voz e teremos nas presidenciais. Mas neste momento, eu acho que em todas as eleições, honestamente, e nós temos também umas autárquicas pelo meio, nós temos eleições legislativas, temos eleições autárquicas, temos eleições presidenciais. Vamos ter candidatos, muitos, a todas as eleições, que o Chega diz sempre estar presente. Eu não acho, honestamente, que em nenhuma destas eleições nós tínhamos que nos moderar, ser politicamente corretos, para proteger a corrupção do regime que está instalada. Eu não posso aceitar que o Presidente da República diga assim: André Ventura, tu e o Chega têm que se moderar. Ou eu quero... Ninguém disse isso. O Presidente da República está no seu direito de querer este tipo de campanha. Não quer falar sobre o perfil do candidato presidencial. Eu acho que o próximo Presidente da República tem que ter uma grande qualidade. E essa qualidade é, pela primeira vez, estar acima do espírito das tricas e das trocas de favores. E vimos na Comissão das Gêmeas que Marcelo Rebelo de Sousa não fez isso. Será Gouveia não fez isso. Não sei, veremos. Mas não afasta a hipótese. Não afasta hipótese, não afasta nenhuma hipótese. Não, mas Gouveia Mel não afasta a hipótese de o vir a apoiar. Eu acho que neste momento já ficou claro que o Chega quer ter voz em matérias de combate à corrupção, de imigração. Já percebemos. E, portanto, isso significa que provavelmente o Chega terá uma candidatura própria. O que me parece importante num Presidente da República é que não se deixe sequestrar pelo tráfico de influências do regime e tenha voz. E para isso precisamos de alguém com voz, com autoridade e com espírito. João, eu sei que temos que terminar. Eu sei que temos que terminar. Deixa-me só dizer isto, por favor. Nós não vamos ter um país decente enquanto não cortarmos a direito. E eu quero fazer nestas legislativas é cortar a direito, de uma vez por todas, a ver se esta República entra nos eixos. Cá estaremos para os debates e para os frente a frente. André Ventura, obrigado. Boa noite, boa campanha.